Sabe, quando a gente ouve a palavra autoridade, o que vem à cabeça? Geralmente pensamos em poder, em hierarquia, em controle, não é? Mas e quando colocamos a palavra espiritual do lado? Autoridade espiritual. Será que é a mesma coisa ou será que estamos falando de algo completamente diferente? É isso que a gente vai investigar agora. E a questão que vai ser o nosso norte, a nossa bússola nessa conversa, é exatamente esta. Autoridade espiritual é sobre ter poder sobre as pessoas ou é, na verdade, um chamado para servir? Essa distinção, podem acreditar, é a chave de tudo. Para a gente conseguir responder a essa pergunta, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender que existem dois tipos de autoridade. Depois, vamos ver qual é a fonte suprema de onde tudo vem, como essa autoridade é usada em uma missão, o que é totalmente proibido, e, por fim, como tudo isso nos leva a um modelo de serviço. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. A análise dos textos mostra uma distinção que é, sério, essencial para entender o conceito todo. É a ideia de que existem dois tipos bem diferentes de autoridade. E perceber essa diferença muda completamente a nossa perspectiva. E a grande sacada é essa aqui. Existe uma autoridade que é propriedade de alguém, que pertence àquela pessoa, é inerente a ela. E existe outra autoridade que é emprestada, que é concedida para cumprir uma tarefa específica. Uma é absoluta, a outra é totalmente condicional. Beleza? Entendido isso, vamos agora focar na base de tudo, no alicerce desse modelo, a tal da autoridade suprema. É daqui que tudo começa, que tudo emana. Aqui a gente tem a definição daquela primeira autoridade, a que é propriedade. Ela é descrita como absoluta, eterna e, o mais importante de tudo, intransferível. Ninguém pode pegar para si. Segundo os textos, ela pertence única e exclusivamente a Deus Pai e a Jesus Cristo. E para não deixar nenhuma dúvida, olha só o que o próprio Jesus Cristo afirma aqui. É uma declaração direta, sem rodeios, sobre a sua autoridade absoluta. Não tem espaço para interpretação. É uma afirmação de posse total. E essa ideia não para por aí. Ela é reforçada aqui de uma forma, nossa, super poética e poderosa. A imagem que é pintada é a de toda a criação, o universo inteiro, reconhecendo que essa autoridade máxima pertence, por direito, ao Cordeiro. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Se a autoridade suprema é exclusiva, se ela não pode ser transferida, como é que a autoridade funciona entre as pessoas, dentro da igreja, por exemplo? Bom, é aí que entra o nosso segundo tipo. E aqui está ela, a autoridade delegada, aquela que é emprestada. E as palavras para descrevê-la são cruciais. Ela é funcional, ou seja, serve para alguma coisa, é limitada, não é um cheque em branco, e é subordinada, ela responde a quem a concedeu. Não é uma posse, é uma ferramenta para uma missão. E essa parte é fascinante. A autoridade delegada não era para dar status, não era um título na parede, era uma capacidade prática, para agir mesmo. Era poder para fazer algo concreto, curar, libertar, perdoar, ações com um propósito claro. E essa conexão fica super clara aqui nesse trecho. A missão dos discípulos é apresentada como uma continuação direta da missão de Cristo, e o poder para realizar essa missão vem justamente dessa autoridade delegada. É como passar o bastão. Beleza, já entendemos os dois tipos de autoridade. Mas agora vem a parte que, talvez, seja a que mais vira o jogo. Se essa autoridade delegada existe e é real, como ela deve ser usada? Ou, ainda mais importante, como ela não deve ser usada de jeito nenhum. O que os textos fazem aqui é colocar um contraste gritante, um espelho na nossa frente. De um lado, o modelo de poder do mundo, que é baseado em dominar, em controlar. Do outro, o modelo do reino, que simplesmente vira essa lógica de cabeça para baixo. E olha, isso aqui não é um conselho, tá? É uma ordem bem direta. Não será assim entre vocês. O texto proíbe o uso da autoridade para ganho pessoal, para status. Nesse modelo, o caminho para a grandeza é o serviço. É o oposto do que a gente imagina. O ponto-chave, então, é este. A liderança não é sobre ser um chefe que dá ordens para ser obedecido. É sobre ser um exemplo a ser seguido. A autoridade se manifesta naquilo que se faz, no modelo que se apresenta, e não na imposição da vontade. Certo, vimos bastante coisa, né? Autoridade suprema, autoridade delegada, um modelo que é proibido. Vamos agora amarrar todas essas pontas e ver a imagem completa que se forma, que é o modelo do serviço. E essa tabela aqui é ótima, porque ela organiza tudo de um jeito super claro pra gente.
Dá para ver ali a autoridade suprema que pertence a Deus e ao Filho, a delegada, que é funcional para ser usada pela igreja na sua missão, e a proibida, que é justamente esse modelo de dominação que deve ser substituído pelo serviço. No fim das contas, a grande lição de toda essa análise é essa. A régua muda completamente. A verdadeira autoridade espiritual não é medida pelo cargo que a pessoa ocupa, nem pelo controle que ela exerce, mas sim pela profundidade do seu serviço. E para a gente fechar, fica essa provocação. Em um mundo que é simplesmente obcecado por poder, por influência, por números, o que significa de verdade colocar em prática essa liderança servidora hoje? Como ela se parece na vida real, no trabalho, na comunidade? Fica aí a reflexão.